Quero chamar aqui na frente o pastor Natan. Hoje vai estar trazendo a palavra de Deus. E tenha certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém, igreja? Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos neste momento, te agradecemos. E colocamos, Pai, a vida, Senhor, do teu servo, Senhor, nas tuas mãos. E nós te pedimos, usa ele, Senhor, e faça ele, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. E que através da vida dele, o Senhor venha falar conosco nessa noite e ministrar sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós oramos, te agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, receba seu servo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Quem já está mais aquecido agora, levanta a mão. Amém? Noite fria, mas a presença de Deus, ela nos aquece nessa noite. Amém? E hoje nós vamos seguir trabalhando o nosso tema, promessas. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é o processo da promessa. Algo que muitas vezes todos nós passamos. A gente sabe que Deus tem muitas promessas para cada um de nós. Mas existe um processo que todos nós temos que passar. Existe um tempo e é Deus que determina esse tempo. E eu quero falar hoje de uma história muito conhecida, eu tenho certeza que você já ouviu, que está no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo de número 1. A história de José do Egito. Amém? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo de número 1. Quem encontrou diz amém? Amém? E assim diz a palavra de Deus. Quem também não trouxe a sua Bíblia pode acompanhar no telão. E assim diz a palavra de Deus: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os outros feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos, iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Até aqui. Feche os seus olhos e se coloca na presença de Deus. Querido Deus, amado Pai, nós abrimos, Pai, o nosso coração nessa noite, Senhor. Nós te pedimos, Pai, fala conosco. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, começa a tocar, Pai, no nosso coração. Começa a falar, Pai, com cada filho, com cada filha que está aqui nessa noite, Pai. Eu te peço, Senhor, ministra sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, Pai.
Se existem aqui hoje, Pai, se existem promessas, Pai, que estão paralisadas, Pai, se existem promessas, Pai, que estão desacreditadas, Pai, eu declaro, Pai, e sei que o Senhor é fiel para cumprir todas elas, Pai, e nós te pedimos, Senhor, aviva elas hoje nessa noite, Pai, fala conosco, Pai, mostra, Senhor, para cada um aqui que o Senhor, Pai, não abandonou, mostra, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir todas elas, Senhor. Eu te peço, Pai, toca agora naquele que está cansado, naquele que está pensando em desistir, naquele que pensa, Pai, que o Senhor o abandonou, Pai, que hoje o Senhor possa abraçar, que o Senhor possa vivenciar, Pai, essas promessas, Pai, e nós declaramos, Pai, que acreditamos, nós declaramos, Pai, que confiamos naquilo que o Senhor tem, Pai, para cada um de nós. E se existe alguém aqui, Pai, que está passando pelo processo agora, Pai, que o Senhor venha dar a força, Senhor. Eu coloco, Pai, este culto nas Tuas mãos. Eu te peço, Pai, me use e capacite conforme o Senhor quiser, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa, pela oportunidade, Pai, de adorarmos o Teu nome, de reconhecer, Pai, que Tu és santo e poderoso, Pai. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Pode tomar teu assento no nome de Jesus? Amados, quantos aqui já receberam uma promessa de Deus em algum momento e tiveram a sensação de que ela estava cada vez mais distante? Aquela promessa que Deus fala conosco e a gente, na nossa ingenuidade, pensa que Deus falou e amanhã já vai acontecer. Mas nós precisamos entender que existe o tempo certo, e o tempo certo não é o nosso, é o tempo de Deus. Mas na maioria das vezes, a gente quer que aconteça no nosso tempo, da nossa forma, do jeito que a gente quer. E talvez esta promessa sobre a sua família, sobre um ministério, sobre uma porta que ainda não se abriu, talvez seja sobre algo que você tem orado há anos, buscando por isso. E o mais difícil não é receber a promessa. O mais difícil é continuar acreditando nela quando ela demora para acontecer. Muitas pessoas desistem, a maioria das pessoas desistem nesse processo. Porque tem muitas pessoas que gostam apenas do início e do final, não do processo. A gente gosta do dia em que Deus fala conosco e a gente gosta do dia que a promessa acontece. Mas a gente não entende que existe um processo até que isso aconteça. E é na maioria das vezes no meio desse processo que a gente desiste. E talvez existem pessoas hoje aqui nessa noite que estão neste processo. Talvez Deus te entregou uma promessa, Deus falou com você e parece que isso nunca acontece. Parece algo que está tão distante. E aí a gente pode olhar para a nossa família, para a nossa casa, a conversão de alguém e pensar que parece que nunca vai chegar, que está tão longe. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Mas a gente precisa persistir durante o processo. A gente precisa entender que o processo, ele é doloroso. O processo não é fácil. O processo vai muitas vezes fazer com que a gente chore. Vai fazer com que a gente pense em desistir. Muitas vezes a gente vai pensar que Deus nos abandonou. Mas não. Ele está lá, preparando muitas vezes no silêncio, algo muito maior do que a gente estava pensando ou sequer imaginando. Deus, Ele é especialista em nos surpreender. Mas Deus trabalha no tempo dEle e não no nosso tempo. E hoje é tão difícil porque a gente vive numa geração imediatista. Se a gente está lá mandando uma mensagem, a internet está ruim, a gente já fica lá desesperado. A gente quer tudo, as coisas para hoje. Nós queremos a transformação, nós queremos o resultado, mas a transformação a gente não quer. A gente quer apenas o resultado, mas a transformação que o processo vai nos causar, a gente não quer.
E é por isso que muitas vezes a gente não muda, a gente continua sempre da mesma forma, porque a gente quer a promessa, mas o processo não. E aí a gente olha para a vida de José. A Bíblia nos conta que ele tinha apenas 17 anos. E Deus vai e dá um sonho a este jovem. E quando ele conta este sonho, a família dele fica totalmente contra ele. E você? Quantas vezes você já sonhou com alguma coisa? Ou Deus já te deu algum sonho? E você fala para as pessoas, e as pessoas olham para você e falam assim: capaz, isso aí é coisa da tua cabeça, tu não tem capacidade para isso, isso nunca vai acontecer na tua vida. Quantas vezes as pessoas tentam colocar que os planos, que os projetos de Deus na nossa vida não vão acontecer, mas a gente não pode ouvir, porque aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus fala, não existe alguém, não existe ninguém que pode chegar e falar não vai acontecer, porque se for da vontade de Deus vai acontecer, porque não existe nome sobre o nome de Deus. Ele é fiel e Ele vai cumprir. E talvez você chegou hoje aqui desanimado, pensando em desistir, pensando em parar, mas eu quero te lembrar que Deus pode todas as coisas. Deus é capaz de todas as coisas. José recebe essa promessa quando ele era jovem, e existiu um processo na vida dele, e foi um processo doloroso, um processo longo, um processo que eu tenho certeza que nenhum de nós aguentaria passar. E a gente vai falar sobre isso, porque houve rejeição, houve injustiça, houve espera, houve silêncio, mas mesmo assim, ele ainda confiava em Deus, ele ainda acreditava naquele sonho, ele ainda acreditava naquela promessa. Eu falei agora sobre as pessoas que não acreditam nos nossos sonhos, mas quantas vezes somos nós mesmos que não acreditamos? Quantas vezes Deus fala conosco e a gente pensa assim: será mesmo? Será mesmo que isso vai acontecer? Será mesmo que a minha vida pode mudar dessa forma? Nós somos os primeiros a desacreditar nos planos de Deus. Nós somos os primeiros a barrar o poder de Deus nas nossas vidas. E eu pergunto para você nessa noite: será que você não tem feito isso? Será que você não tem barrado os planos de Deus na sua vida? Talvez Deus tenha tudo isso aqui preparado para você, mas você se contenta com o pouco. Amados, o processo, ele é a maior evidência de que Deus continua trabalhando. Porque Deus sabe que se Ele entregar uma bênção nas mãos de alguém que não está preparado, aquilo é em vão. Se você não estiver preparado para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, e Ele entregar de qualquer jeito para você, e você não estiver pronto, Ele sabe que é algo jogado fora. Mas hoje é raro pessoas que querem passar pelo processo, pessoas que querem ser moldadas, para depois sim receber. Eu quero dizer para você que a promessa, ela é maior que a nossa realidade. José, ele era apenas um jovem pastor. Ele não tinha influência, ele não tinha riqueza, ele não tinha posição, mas Deus mostrou algo para ele muito maior que a realidade dele. Algo muito maior. No sonho, os feixes dos irmãos se curvavam diante dos feixes de José. E já existia ali uma intriga, porque José era o filho preferido, então os irmãos já olhavam para ele com um olhar diferente. E como que um dia isso ia acontecer, os irmãos iriam se curvar diante dele. Aquela realidade, José podia olhar ali
e pensar isso nunca vai acontecer. Mas Deus estava revelando ali o seu futuro. E eu quero que você preste atenção num detalhe. Deus, Ele mostrou a promessa, mas Ele não mostrou o caminho. E José, ele podia de uma forma nem imaginar como ele ia chegar naquela posição, mas ele confiou em Deus. Ele não precisou que Deus mostrasse para ele tudo que ele ia passar, tudo que ia acontecer, não. Deus deu a promessa e ele acreditou. E ele confiou. Sabe por que Deus não precisa te mostrar o caminho? Porque Ele vai estar com você. Em cada momento, mesmo que seja a fase ruim ou seja a fase boa, Deus, Ele vai estar com você. E se a gente tiver Deus com a gente não precisa se preocupar, amados. Se Deus estiver junto, caminhando conosco, segurando a nossa mão, não importa se o caminho for bom ou for ruim, o que importa é que Deus vai estar conosco. Ele vai estar sustentando a nossa mão durante o processo. É somente de Deus que você precisa para vencer o processo. Confiar nele, entregar tudo nas mãos dele. José, ele viu o palácio, mas ele não viu o poço. Ele não viu a escravidão, ele não viu a prisão. Porque se Deus talvez mostrasse o processo, ele teria desistido. Porque nenhum de nós aguentaria aquele processo. Nenhum de nós enfrentaria ser humilhado, ser traído pelos próprios irmãos, ser vendido, se tornar escravo, e mesmo assim acreditar. Então, amados, enfrente o seu processo, porque ele é preciso. E o processo, ele não é para nos matar. O processo não é para acabar com os nossos sonhos. O processo, ele é para nos moldar. Ele é para nos ensinar. É para que a gente esteja pronto para o dia em que Deus cumprir a promessa nas nossas vidas. Amém? Muitas vezes Deus coloca sonhos em nosso coração que parecem impossíveis. Todos nós temos sonhos assim. Talvez a conversão de um familiar, a restauração de um casamento, um ministério, um chamado, uma empresa abençoada. Mas eu quero dizer que aquilo que para nós parece impossível, para Deus tudo é possível. A nossa realidade atual, ela não limita o poder de Deus. Não importa aquilo que hoje para nós parece ser impossível, para Deus tudo é possível e tudo Ele pode fazer. Por mais difícil que seja o sonho que Deus te deu, por mais impossível que seja, continue acreditando, continue confiando, porque vai acontecer se você aguentar o processo. Vai acontecer se você confiar em Deus e naquilo que Ele pode fazer. Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu é que sei, diz o Senhor. É Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. Se Deus prometeu na sua vida, Ele sabe que aquilo é o melhor para você. E Ele sabe a melhor maneira de acontecer. Deus, Ele vê o final da história, enquanto a gente vê apenas o começo. E a Bíblia vai seguir nos contando que depois de receber os sonhos, José, ele é enviado pelos seus pais para procurar os seus irmãos. E quando os irmãos estão lá e veem José chegando de longe, eles já começam ali a preparar um plano. No primeiro momento eles pensam então que vamos matar o nosso irmão. Mas aí eles pensam melhor e eles pensam, não, o sangue dele não precisa correr nas nossas mãos. Vamos vender ele.
E eles colocam ali José no poço. E o que deveria ser apenas uma visita torna-se ali uma tragédia. O mesmo jovem que havia sonhado com uma grandeza, agora estava abandonado em um poço. E é aqui que eu paro para você refletir mais uma vez. Quando Deus, Ele nos dá uma promessa, muitas vezes a gente vai achar que a partir do outro dia as coisas já vão começar a acontecer, a nossa vida vai começar a ser mudada, as coisas vão ser diferentes. Mas aí a gente olha para a história de José e a gente vê que um dia ele estava lá sonhando e no outro dia ele estava jogado dentro de um poço. Ali começava o processo. E aquele poço representava muitas coisas para José. Representava a rejeição, a solidão, a injustiça, a dor, a incompreensão. E José não estava ali por causa de pecado, mas José estava naquele poço porque fazia parte do plano de Deus. As lutas, amados, que muitas vezes a gente passa, não é porque a gente está pecando. Muitas das lutas fazem parte dos planos de Deus, para moldar o nosso caráter, para moldar o nosso coração, para moldar a nossa mente, para que a gente aprenda algo, para que a gente comece a fazer diferente. Então, as lutas, elas acontecem com a permissão de Deus também. E às vezes a gente para, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, a gente pergunta a Deus o porquê que isso está acontecendo comigo. José naquele momento poderia ter questionado a Deus: Deus, por que eu estou aqui? O Senhor me deu um sonho há pouco, e agora eu estou aqui jogado dentro do poço. Mas não, ele acreditava na promessa. Então não deixe que as lutas façam com que você desacredite da promessa. Não deixe com que a dificuldade atrapalhe as suas promessas. Deus, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar. Muitas vezes recebemos uma promessa e logo enfrentamos uma luta. Achamos que algo deu errado. Mas em muitos casos, o poço é apenas o primeiro passo do processo. Isaías 43, 2 diz o seguinte: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Amém? Eu olhava para esse texto e eu reparei em algo muito importante. Deus em nenhum momento fala que a gente não vai passar pela água. Ele fala: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Em nenhum momento Deus diz que a gente não vai enfrentar dificuldade. Em nenhum momento Deus diz que a gente não vai passar por luta. Mas Ele diz: eu estarei com você. Eu vou estar contigo, eu vou segurar a tua mão. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, porque eu vou estar com você. Eu quero que você entenda nessa noite que as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas se você se agarrar em Deus, se você confiar nele, você não será atingido, porque o próprio Deus estará com você. Não tenha na sua mente que você não vai passar por luta, porque aí quando vier a luta, você vai desistir no início. Mas quando você colocar na sua cabeça que quando a luta vier, o próprio Deus estará com você, você vai aprender a avançar, a vencer essa luta. Muitas vezes existe por aí um falso evangelho que promete que tudo vai ser bom, que as coisas vão ser maravilhosas, que vão ser só rosas, mas não é assim. Os espinhos vêm, as dificuldades vêm. E muitas vezes a gente se decepciona com Deus sem que Deus tenha culpa, porque a gente coloca na nossa cabeça que vai ser só maravilhas, mas não é. Então, amados, acredite e confie que Deus está com você.
A Bíblia segue nos contando que os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Ele foi levado para o Egito como escravo. Imagina a cena. José havia recebido um sonho de que ele estaria em um cargo de liderança. E agora ele é vendido como escravo. Imagina só o que não passava na cabeça desse jovem. Deus me prometeu algo grandioso, mas agora eu estou no fundo do poço literalmente. Eu estou lá como escravo. Será que algum de nós ainda assim continuaria confiando em Deus? Acreditando nessa promessa? Tudo parecia que queria contradizer a promessa de Deus. Tudo parecia dizer que nada ia dar certo. Mas na verdade, Deus estava levando José exatamente para o lugar onde a promessa seria cumprida. Por isso que eu falo que a luta, que a dificuldade, ela não é para a morte, mas às vezes faz parte do processo de Deus para que a promessa se cumpra. Então, amados, não olhe para suas lutas, para suas dificuldades e pense que aquilo é só para te derrotar, porque muitas vezes não é. É para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. O Egito, que parecia que ia ser o lugar da morte, o lugar de sofrimento, na verdade era o lugar onde a promessa iria se realizar, onde os planos de Deus iriam acontecer. Às vezes, Deus nos leva para lugares que não entendemos, para nos preparar para lugares que ainda não conhecemos. Amados, tudo acontece pela vontade de Deus e para que a promessa dele se cumpra. E algo que me chama muita atenção é que em cada fase que José está passando, a Bíblia deixa claro: e o Senhor estava com José. Em nenhum momento, não importa se foi lá dentro do poço, não importa se foi como escravo, o Senhor Deus estava com José. E eu quero dizer para você que o Senhor Deus está com você na luta, na dificuldade, no momento que parece que tudo vai dar errado. Eu quero dizer que Deus está com você. Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo fiel. A Bíblia segue nos contando que ele é levado como escravo à casa de Potifar. E ali Deus, Ele testa a fidelidade de José. Mais uma vez ele é testado. E mesmo sendo escravo, Deus estava com ele. José não reclamou, José não se revoltou, não abandonou Deus. Pelo contrário, ele serve naquele lugar com excelência. E Potifar percebe que havia algo diferente na vida daquele jovem, porque ele olha para aquele jovem, em tudo que ele faz, tudo que ele toca, tudo prospera. Ele olha para aquele jovem e pensa assim: existe algo diferente na vida dele. No mesmo ponto que as pessoas têm que olhar para a nossa vida e pensar assim: existe algo diferente na vida dele, existe algo diferente na vida dela. E não é pela nossa capacidade, não, é pela capacidade de Deus que age através de nós. É as pessoas olharem para nós e pensarem assim: existe algo na Taína, existe algo no André, algo diferente que eles carregam. Era isso que Potifar olhava para aquele jovem e via, porque ele carregava a presença de Deus. O que Deus estava ensinando para José naquele momento? Responsabilidade. Antes de administrar uma nação, José precisava aprender a administrar uma casa. Às vezes a gente quer que Deus faça algo grandioso na nossa vida, mas aquilo que Deus nos dá pequeno, a gente não cuida. Às vezes a gente quer apenas coisas gigantes, mas Deus primeiro nos dá algo pequeno para nos testar. Mas é algo pequeno, não preciso cuidar. Mas será que Deus vai dar algo grandioso para alguém que não sabe cuidar das pequenas coisas? Não. Tudo é um processo. Lucas 16:10
diz o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Amados, por mais pequeno que seja, cuide das coisas que Deus te dá, das promessas, dos milagres, porque tudo aquilo que Deus nos dá é importante. Não importa, pode ser algo grandioso, um milagre gigantesco, ou pode ser algo pequeno que só a gente sabe. Cuide, valorize, porque é nas pequenas coisas que Deus vê o nosso caráter, a nossa responsabilidade, a nossa entrega. Antes de José chegar no palácio, José teve que passar pela escravidão e pelo processo e pelo treinamento. Deus muitas vezes Ele treina para que a gente possa alcançar coisas grandiosas. Deus, Ele não entrega grandes responsabilidades para quem não é fiel nas pequenas. Muitos querem o muito de Deus, mas poucos são fiéis no pouco. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. A Bíblia vai nos contar que José estava servindo com excelência. Tudo estava indo, parecia que estava querendo melhorar a partir deste momento. Mas aí chega o momento da tentação. A esposa de Potifar, ela tenta seduzir José. José era jovem, ele estava longe da família, e poderia ser que ninguém descobrisse, ele poderia ter aceitado, talvez a partir daquele momento ele ia ter muitas mais regalias, talvez a vida dele ia mudar. Mas em Gênesis 39, 9, José diz algo: não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Talvez ninguém descobrisse, mas Deus estava vendo. É algo que muitas vezes a gente não para pensar. Às vezes pode existir algo na nossa vida que a gente pensa assim: ninguém está vendo, ninguém sabe. Mas Deus, Ele vê. Deus sabe de todas as coisas. José poderia naquele momento ter aceitado, a vida dele poderia ter ficado mais fácil, mas ele fala: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José naquele momento não estaria pecando apenas para Potifar, mas sim contra Deus. E ali Deus estava vendo mais uma vez José sendo fiel. José não escolheu o caminho fácil, José escolheu o caminho difícil, mas ele sabia que no caminho difícil Deus ainda estaria com ele, Deus ainda continuaria segurando a mão dele. O dom, ele pode muitas vezes abrir portas, mas somente o caráter mantém alguém dentro delas. Às vezes portas podem se abrir na nossa vida, mas é o nosso caráter que vai nos manter dentro ou fora delas. E amados, se existe algo importante na nossa vida, é o nosso caráter. Se existe algo que nós precisamos zelar, é pelo nosso caráter, é pela forma como as pessoas nos veem. E hoje existem tantas tentações na internet, redes sociais, em relacionamentos, em corrupção, em ganhos ilícitos, tantas formas de ter uma vida mais fácil, mas nenhum caminho é melhor que o caminho de Deus, por mais difícil que ele seja, por mais que existam os espinhos, por mais que existam as dificuldades, Deus sempre é o melhor caminho. Muitos querem a promessa,
mas não querem o processo de santificação. Em Salmos 84:10 diz o seguinte. Salmos 84:10. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Como eu falei, José poderia ter aceitado, ninguém ia saber, mas Deus ia saber. E aqui ele declara que ele preferia perder uma posição do que perder a presença de Deus. Às vezes a gente prefere tantas coisas que são fáceis, mas aquelas coisas que nos fazem perder a presença de Deus. E a Bíblia vai seguir nos contando, e é tanta coisa que a gente pode olhar para essa história de José e aprender e tirar de lição, que é difícil. É difícil olhar para algo e dizer, eu posso aprender, porque é tantas coisas que vêm para nos ensinar, que vêm para nos moldar, que vêm fazer com que a gente pense. E quando tudo parecia estar indo certo, a Bíblia vai nos dizer que José, ele é preso. A mulher de Potifar arma um plano e ele vai parar onde? Na prisão. Parecia que não tinha mais como as coisas darem errado, mas ainda se complicaram mais ainda. Por fazer o que é certo, José foi preso. Amados, infelizmente, às vezes a gente pode fazer o que é certo e mesmo assim ser mal visto. Hoje, a gente escolher estar dentro de uma igreja é o certo, mas muitas pessoas vão olhar para a nossa vida e vão achar que a gente está perdendo de viver. Muitas pessoas vão olhar para a nossa vida e vão dizer, esse aí agora virou crentezinho, passa a vida inteira dele dentro da igreja, não faz mais nada. Hoje, o certo parece que virou o errado, e o errado parece que é o certo. Hoje existe uma inversão de valores muito grande, e é isso que muitas vezes o mundo tenta colocar em cada um de nós. Hoje, infelizmente, para fazer o certo, a gente precisa pagar um preço muito grande. Porque é muito fácil a gente ser condenado, principalmente quando se fala sobre Cristo. Então, amados, a gente sabe, e eu falo por experiência própria, você fazer o que é certo, às vezes é muito difícil, mas Deus sabe. E a recompensa maior que a gente tem não vai vir das pessoas, vai vir de Deus. Então, por mais difícil que seja a gente fazer o certo, ainda assim vale a pena. Ainda assim não existe nada melhor. Porque a gente até vai sofrer enquanto a gente estiver aqui, mas existe uma promessa gigante sobre cada um de nós, que é a vida eterna. Então, amados, ele recusa o pecado e acaba na prisão. E a Bíblia mais uma vez vai repetir em Gênesis 39:21. Gênesis 39:21. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. O Senhor, porém, estava com José. Amados, não importa aonde a gente esteja, Deus sempre vai estar conosco. Não importa. Eu lembro do dia em que eu estava em Pelotas com a Lucy, logo no início da gestação do Sal. E a gente estava internado para ela fazer exames, porque tinha dado algumas complicações. E a gente descobriu que ela estava com diabetes gestacional, com anemia. E naquele momento o médico falou de todos os problemas que poderiam vir
durante a gestação. E eu lembro que a gente passou o dia inteiro internado no hospital. E ela dormiu e eu saí na frente, tinha umas pedras e eu sentei. E eu comecei a questionar a Deus. Eu comecei a temer. Porque é normal a gente ter medo. O Saulo, ele foi tão sonhado por nós, que ouvia aquilo do médico que poderia ter dificuldades, poderiam ter problemas. Todo pai, toda mãe temeria. E eu lembro que eu sentei naquela pedra e eu comecei a conversar com Deus. E eu senti exatamente Deus falar isso. Eu estou contigo. Eu estou com vocês. O Saulo era uma promessa na nossa vida. E se cumpriu. E se Deus cumpriu, se Deus prometeu, Ele era fiel para cumprir. E naquele momento passou toda a gestação. E os problemas que os médicos disseram que teriam, não teve nada. Nasceu o nosso meninão. Com 2 meses estava aprontando, caindo da cama. E Deus cumpre. Eu sou testemunha viva para dizer que Deus, Ele cumpre o que Ele promete. Deus é fiel. Se existe algo que eu quero pregar a minha vida inteira, é isso. Que Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Da mesma forma que um dia Deus olha para a minha vida, um jovem cheio de problemas, de depressão, de ansiedade. E Deus falou que iria tirar tudo aquilo de mim, que iria me usar. Eu digo mais uma vez, Deus é fiel para cumprir. Então, amados, Deus pode cumprir as promessas que Ele tem para você. Ele é fiel para todas essas coisas. A presença de Deus não depende do lugar onde estamos. Ela depende do relacionamento que temos com Ele. A gente pode estar no fundo do poço, mas se a gente manter o nosso relacionamento com Deus, a gente vai se manter firme e fiel. O que eu mais vejo é as pessoas quando passam pela luta, pela dificuldade, elas simplesmente abandonam a Deus. No momento que era para elas estarem mais perto, elas estão mais longe. E aí é o nosso erro. Na prisão, a Bíblia nos conta que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, e tudo aconteceu exatamente como ele disse. O copeiro foi restaurado, mas esqueceu de José. 2 anos se passam, o silêncio vem, nenhuma resposta, nenhuma mudança, nenhuma explicação, mas Deus estava trabalhando. E é muitas vezes no silêncio que Deus trabalha. É no silêncio que Deus prepara, é no silêncio que Deus faz. Naquele momento de silêncio, Deus estava trabalhando. Enquanto José estava lá preso, Deus preparava o faraó, Deus preparava o Egito, Deus preparava tudo ao redor. Quando Deus parece parado, Ele continua trabalhando nas nossas vidas. Ele continua fazendo. Romanos 8:28, um versículo muito conhecido, mas diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, o silêncio de Deus também coopera para o nosso bem. As lutas também cooperam para o nosso bem. As dificuldades também cooperam para o nosso bem. Por mais que muitas vezes a gente não ache isso, elas cooperam. E se você crê nisso, dá um amém aí, dá uma cutucada no irmão. Amados, nem tudo é bom, mas Deus usa todas as coisas para produzir algo bom. Então aquilo que acontece na sua vida, tire proveito.
tire alguma lição, tire algo para que você possa mudar. E finalmente, a gente chega na parte do cumprimento da promessa. Até chegar à promessa se passaram 13 anos. E às vezes a gente acha que 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses é muito tempo. 13 anos em que tudo na vida de José só piorava cada vez mais. Então, amados, às vezes a gente não espera nada perto do tempo que José teve que esperar. É muito tempo, 13 anos. Então, amados, confie no tempo de Deus. Faraó, ele teve sonhos que ninguém conseguiu interpretar. Então, o copeiro finalmente lembrou de José, porque a Bíblia nos fala que depois que o copeiro estava lá bem, ele esqueceu de José. Mas não era que José estava esquecido. Ainda não era o tempo certo de ele ser lembrado. Ainda não era o tempo certo de acontecer. A mesma coisa, às vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós, mas não é assim. Às vezes ainda só não chegou o tempo certo de nós sermos lembrados. Então, em poucas horas, José sai da prisão, ele foi restituído, foi trocado as suas roupas, ele foi promovido, e em Gênesis 41 começa o início da promessa. Gênesis 41. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Olha tudo que ele teve que passar para que a promessa começasse. Amados, aquilo que a gente passa na nossa vida não é nada comparado ao que ele teve que passar. Imagina você ser vendido pelos próprios irmãos, ser traído pela própria família, ser vendido como escravo, ser preso, ser humilhado. A gente não passa por nada disso. E somos os primeiros a ficar contra Deus. O escravo, ele virou governador. O preso virou autoridade. O rejeitado virou líder. E o que a gente aprende com toda essa história? Que quando Deus determina cumprir uma promessa, não existem pessoas que possam impedir. Não existe exclusão que possa impedir. Não existe escravidão que possa impedir. Não existe a tentação que possa impedir. Eu queria ter ouvido um glória a Deus. Eu vou falar de novo, que talvez você não entendeu. Quando Deus determina cumprir uma promessa, não há pessoas que possam impedir. Amém? Não há poço que possa impedir. Amém? Não há escravidão que possa impedir. Não há tentação que possa impedir. E não há prisão que possa impedir. Nenhum obstáculo é maior que a vontade de Deus. Para nós encerrar, Abacuque 2:3 diz o seguinte: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Deus não tarda e nem falha. Amém? Eu não vou me estender, mas todo mundo aqui acho que conhece o resto da história. A Bíblia nos fala que vem um tempo muito difícil sobre aquela terra. E os irmãos vão chegar perante a José e não vão reconhecer ele ali primeiramente. E o que nós esperamos é que naquele momento José iria pegar os irmãos, iria prender, iria mandar matar, porque ele teria motivos para fazer isso? Teria. Mas é aqui que a gente vê que o processo todo ensinou a José. O processo não foi em vão.
aqui a gente percebe que Deus fez tudo isso não em vão. Que toda luta, que toda dificuldade ensinou a José a ter um coração segundo a Deus. A Bíblia nos fala que José cuida da sua família, dos seus irmãos, daquele que vendeu. Porque ali ele entende que tudo fazia parte dos planos de Deus. Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Amém? Se coloca de pé neste momento. Talvez você tenha chegado aqui carregando perguntas que ninguém conhece. Talvez você esteja vivendo o poço. Talvez você esteja vivendo como escravo. Ou talvez você chegue se questionando: Senhor, por que ainda não aconteceu na minha vida? José também não entendia. José também, eu tenho certeza que muitas vezes ele se perguntava, porque quando ele estava no poço, ele não via o palácio. Quando ele estava como escravo, não via o governo. Quando ele estava na prisão, ele não via o cumprimento da promessa. Mas Deus, ele via. Hoje Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o poço não é o seu destino. A luta não é o seu destino. A promessa continua viva. Os planos ainda continuam vivos. Talvez existem pessoas aqui que estão pensando em desistir, em parar no meio do caminho. Talvez existem pessoas aqui acreditando que Deus apenas esqueceu de você, que Deus apenas desistiu. Mas o mesmo Deus que estava com José no poço, na escravidão e na prisão, continua sendo o mesmo Deus hoje. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que estava com José em meio à prisão, em meio à escravidão, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Então confie na promessa, confie no processo. A promessa ainda está de pé, a palavra ainda está de pé, o propósito ainda está de pé. E eu convido você neste momento a fechar os seus olhos, a você abrir o seu coração. Eu convido você a voltar a confiar em Deus. Eu convido você a voltar a esperar em Deus. Eu confio você a voltar a acreditar nas promessas de Deus. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nós abrimos, Pai, o nosso coração nessa noite, Jesus. Oh Senhor, muitas vezes parece que o Senhor nos abandonou. Parece que o Senhor esqueceu de cada um de nós, Pai. Mas nós queremos, Pai, pedir perdão por não entender os Teus caminhos, por não entender, Pai, o Teu tempo, por não entender, Pai, os Teus processos, Senhor. Eu te peço, Senhor, toque em cada coração nessa noite. Toca no cansado, toca naquele pai que está pensando em desistir, aquele que está pensando, Pai, em parar, aquele que não consegue mais acreditar, Pai, nos Teus planos, aquele que não consegue mais acreditar nas Tuas promessas, Pai. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca agora, Senhor, renova, reaviva, Pai, mostra, Pai, que o Senhor está com cada um, que o Senhor nunca abandonou, que não importa o lugar em que cada um está, o Senhor Deus continua sendo fiel, o Senhor Deus continua ainda, Pai, junto de cada um de nós, Pai. E eu te peço, Senhor, se existem pessoas aqui que pensam, Pai, que o Senhor não é capaz de cumprir, que o Senhor possa mostrar nessa noite, Pai, a Tua grandeza, que o Senhor possa mostrar, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir, assim como o Senhor cumpriu na vida, Pai, de José, o Senhor é fiel para cumprir nas nossas vidas, Pai, assim como o Senhor cumpriu na minha vida, eu acredito, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir na vida de cada um, Pai. Então eu te peço nessa noite, Deus, reaviva sonhos, Pai, reaviva promessas, Pai, renova o cansaço,
cansado, o sobrecarregado, aquele que está paralisado agora, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha para renovar, venha para reavivar o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem planos de fazer prosperar, e que a luta, Pai, e a dificuldade é apenas o processo que nós temos que passar para alcançar, Pai, alcançar aquilo que o Senhor tem grandioso guardado para cada um de nós, Pai. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca em cada coração, Pai, renova agora as forças, Pai, tira o medo, tira a angústia, Pai, tira, Senhor, todo o medo, Pai, e que somente, Pai, a Tua presença seja real e verdadeira nos nossos corações, Pai. Toca agora, Deus, e renova a Tua igreja, no nome de Jesus.